Olá, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso Pode Bem, o Bem que Conecta, para mais um episódio, né, do nosso projeto, do nosso podcast, aqui Pode Bem. E nós estamos aí com algumas reformulações no nosso podcast. E hoje eu estou recebendo aqui a doutora Rosana Ramos, que é advogada, e a gente vai ter um quadro aqui que se chama Direto ao Ponto. Aí a doutora Rosana vai falar um pouquinho para a gente e a gente vai abordar hoje um assunto muito importante, muito interessante. E eu já peço para você já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar também com alguém que você acha que precisa, né, ter esse conhecimento que a gente vai abordar aqui hoje. Então é muito importante para a gente. E nós temos também os nossos parceiros, né, que ajudam nesse projeto, que já tem aí 2 anos, né, desde a primeira ideia. Então já tem 2 anos aí que a gente está batalhando nisso. Depois eu vou mandar um abração aqui para os nossos parceiros, mas eu estou aqui com ela, a doutora Rosana Ramos, novamente, não é? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Pode Bem, o Bem que Conecta. Boa tarde, Adriana. É sempre um prazer a gente poder estar aqui, né, e poder falar um pouquinho. E esses assuntos, embora a gente às vezes até já comentou alguma coisa, mas a gente sempre tem novidades, né? A legislação ela sempre está se atualizando, então vale a pena sim um bate-papo sobre o tema aí, divórcio e dissolução de união estável. Exatamente, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Sobre o divórcio, a união estável, por que é fundamental formalizar. Então, muitas dúvidas que às vezes você assistindo uma live dessa já vai elucidar, não é, doutora Rosana? Sim. Já vai elucidar, já vai pelo menos dar um norte, um caminho. Então, esse é o nosso objetivo aqui, não é? E agora eu já quero mandar aqui os meus abraços, né? E falar dos nossos parceiros. Mercado Modelo, lugar bom de comprar, o Mercado Modelo aqui em Siqueira Campos, Fernando Ceni, sempre com a gente. A CNI Casa e Terra, imobiliária há 14 anos aqui na cidade, transformando sonhos em endereço. Olha só que maravilha, um grande abraço à Júlia, ao Leandro, toda a equipe da CNI, com um trabalho belíssimo aqui na cidade e de muita responsabilidade, credibilidade. A Motanet também, que nos cedeu aqui, veio e colocou a nossa internet para que a gente possa fazer, não é, esse trabalho, as nossas lives. Quero mandar um grande abraço ao Eduardo Rover, que é hipnoterapeuta, que acreditou no nosso trabalho desde o início e está com a gente até hoje. A Unopar, a faculdade Unopar da Cida Santucci, que também acredita muito no nosso projeto e está apoiando. A Grafimix, o Adriano da Grafimix, que fez todo o nosso cenário. Você veja que são várias pessoas envolvidas num projeto. Também quero agradecer aqui a Helena do Mercado Bom Jesus, que falou: Dri, tamo junto, hein? Que bom, Helena, do Mercado Bom Jesus, também há muitos anos aqui na cidade, um mercado muito bem conceituado. Também quero agradecer aqui a Luci, que entrou agora, a Luci da Clínica Equilíbrio, também está apoiando o nosso Pode Bem. Eu trabalho lá, porque eu sou massoterapeuta também, então eu trabalho lá na clínica da Luci, na quinta-feira, na sexta e no sábado, com massagem terapêutica, experiência Terrar, e ela tem uma equipe multidisciplinar lá na clínica, né, com psicólogos, tem podólogo, ela é esteticista, enfim, né? Tem biomédica e é uma clínica de 19 anos aqui na cidade de Siqueira Campos, também com muita credibilidade. Quero agradecer muito a Tereza Paixão Ateliê, isso daí já é uma coisa nossa, né? Que minha mãe há mais de 40 anos trabalhando com roupas de noivas e festas e agora retomou aí o seu ateliê junto com a minha filha Isabela. E também, obviamente, está aqui junto com a gente, não é? Nesse projeto do nosso Pode Bem, maravilhoso, levando conteúdo aí de muita qualidade, né? Também quero agradecer de coração o Toninho Ramos, que ele é o pai da doutora Rosana, que nos cedeu esse espaço maravilhoso para a gente montar o nosso
nosso Pode Bem, então a gente tem uma recepção linda, tem o nosso estúdio. Então o Toninho, ele tem aqui nesse espaço, aqui na Rua das Flores, ele também tem o Museu do Rádio, que é muito bacana, e ele assim tem muitas histórias para contar. Então a gente vem conhecer aqui, vem conhecer, se você não conhece, o Museu do Rádio aqui na Rua das Flores, não é? A doutora Rosana Ramos, né, que está sempre com a gente aqui fazendo essas lives, né, de tamanha importância que nós temos. Então veja bem que é muita gente envolvida, né, num trabalho como esse. Não é fácil, claro, não é fácil, mas eu sei que a gente sempre entrega conteúdo de qualidade. Então procure compartilhar com alguém, isso é muito importante para nós, não é? Se inscrever também no nosso canal. E hoje nós vamos falar aqui sobre divórcio não estável, né, doutora Rosana? E eu já começo aqui, qual que é a principal diferença legal, né, e prática no dia a dia entre quem quer viver em uma união estável, de fato, e quem quer formalizar isso no cartório? Que às vezes fica uma confusão, não é? Quando a gente fala em casamento, logo vem à cabeça você casar no cartório, já tudo certinho, casar no civil, como o pessoal conhece, né? Então, a pessoa que realiza o casamento no cartório de registro civil é diferente da união estável, que a pessoa não formalizou como casamento. Então, existe essa diferença não só no nome, casamento e união estável, mas e também existe a diferença de documentação. No casamento existe a certidão de casamento. Na união estável, ela pode ser uma união estável informal, não ter documento nenhum e mesmo assim ela ser reconhecida pela lei por outros fatores que a gente vai falar mais pra frente com relação ao reconhecimento dessa união estável, mas também a pessoa pode querer formalizar isso, ir lá e fazer um documento, uma escritura mesmo de união estável, onde ali ela vai colocar as regrinhas da união, quando que ela iniciou, tem várias cláusulas ali que pode ser colocado. E você vai ter um documento, que é um termo de união estável, tem gente que fala um contrato de união estável, independente do nome, mas é um documento onde você formaliza que você está vivendo em união estável. Hoje em dia nós estamos ouvindo muito, né, falar do namoro qualificado. Namoro qualificado. Esse é quando a pessoa quer deixar muito claro que ela não vive em união estável, não tem aquele objetivo da vida em comum, de dividir patrimônio, não é nada disso. Às vezes eles até convivem, às vezes na mesma casa, na casa de um, na casa do outro, mas eles colocam ali no contrato de namoro, para deixar bem claro que é um namoro. Então, isso mas esse contrato bastante. Ele é feito onde? Pode ser feito com o advogado vai redigir esse documento e depois eles vão registrar esse contrato de namoro. Olha só que interessante isso, não é? São as modernidades. As modernidades, não é? E se a pessoa não formalizou a união estável e decide se separar, por exemplo, né? Como é que fica a divisão dos bens adquiridos durante essa convivência? Qual que é o regime de bens padrão aplicável nisso? Quando a pessoa vai viver junto, né? Os namorados decidem, não, a partir de agora vamos morar junto, vamos juntar as escovas de dentes? Como se diz. Só que não colocam nada no papel, né? Eles simplesmente foram morar juntos, a princípio alugaram um imóvel. E com o tempo, às vezes tiveram um filho, resolveram financiar um imóvel, tá no nome de um, mas os dois ali que contribuem para que esse imóvel seja pago, compram um carro, compram uma moto, é muito comum. Tenho certeza que muita gente está se identificando aí, porque é muito comum acontecer isso.
Aí, numa situação, esse casal se separa. Aí surge muito a seguinte dúvida: ah, mas o imóvel é só meu, tá no meu nome, é só meu. Não é bem assim. Aí é onde, se não existe esse termo, esse contrato de união estável, precisa ter nós vamos ter de alguma forma descobrir a data de início dessa união estável. E sempre existe, né? A pessoa, ela lembra lá, nós vamos morar juntos. Sempre tem um marco ali. Um marco inicial. Por quê? Porque a partir do momento que eles decidiram morar juntos e constituir família, tudo aquilo que foi adquirido pelo casal é a mesma coisa se eles estivessem casados com comunhão parcial de bens. Ou seja, aquilo que foi adquirido após o início da união tem que ser dividido em partes iguais, 50% para cada um. Independente, por exemplo, digamos que a mulher não está trabalhando e ela está em casa, independente dela não ter contribuído financeiramente, assim, não tem nada a ver isso daí. Porque muitas vezes acontece isso, né? Mas você ficou em casa, só que assim, ela ficou, se porventura a mulher tenha ficado em casa, ela ficou ajudando todo esse processo, não é? Por isso que a lei, ela destaca bem assim, a contribuição, não importa se essa contribuição foi em espécie, em dinheiro, mas aquela pessoa que lavou a roupa, ela fez a comida, ela cuidou dos filhos, então ela contribuiu para essa vida em comum. Então não foi o dinheiro, eles não dividiram o dinheiro para pagar a prestação do imóvel, mas a contribuição existiu. Então tudo aquilo que foi adquirido no nome de um só, mas foi adquirido durante o período da convivência, tem que ser dividido sim. Tem que ser dividido meio a meio, não importa. O carro tá só no nome dele, tá? Ou só no nome dela. Mas quando vão se separar, vão ter que achar a finalidade, a forma, né? Uma forma de fazer a divisão disso. Muita gente às vezes fala assim, mas então o carro vai ficar com ele, a moto vai ficar comigo, aí nós vamos vender o imóvel, dividir o dinheiro. Ok, é um acordo. É um acordo. Chegou num acordo sem problema. Mas se chegar a ir para o litigioso, chegar a ir para a justiça, para uma dissolução de união estável, que só muda o nome também, se fossem casados, eles fariam o divórcio litigioso, mas uma união estável se diz dissolução da união estável. E não chegar em acordo nenhum e o juiz tiver que decidir, ele vai dividir 50% para cada um. E existe essa coisa que essa pessoa vai, de repente, decide morar junto, mas não vai fazer nenhum papel de união estável, mas demora, por exemplo, tem um prazo de anos, 3 anos já se caracteriza. Existe isso? Não. Ou não? Para o reconhecimento da união estável, não. Porque muitas vezes, que não é difícil acontecer, às vezes a pessoa namorou um bom tempo ali, tinham lá um namoro normal, resolvem morar juntos, ficam morando juntos 6 meses, mas dentro desses 6 meses eles resolveram comprar um carro. Foi usado o dinheiro de um dinheiro do outro, compraram um carro. Ou mesmo, como o exemplo que você falou, um deles não trabalhava fora, o outro trabalhava e resolveram comprar um carro. Mas por quê? Já era dentro dessa vida em comum que durou 6 meses. Não importa, não é? Não importa, porque foi adquirido durante esse período ali, com recursos adquiridos durante esse período, vai ter que dividir. Vai ter que dividir. E no caso, doutora Rosana, de falecimento de um dos parceiros, não é? Qual é a diferença de direitos sucessórios entre uma união estável, formalizada, e uma não reconhecida, digamos assim? Na verdade, isso aí é um tema que vai trazer já traz muita discussão, mas agora, com a reforma que está para sair do Código Civil, talvez eles vão pôr um ponto final para resolver isso. Por quê? O que acontece?
Hoje, a mulher, ela vive em união estável e separou. E esse companheiro, ele tinha bens trazidos já de antes da união estável. Só que aí, na separação, ela não tem direito a nada disso, aquilo que tinha antes. No entanto, se ele falece e ela ali na situação de união estável, ela tem direito à herança daquele bem particular que ele tinha antes. Então, agora está se discutindo uma alteração nisso, para que a companheira não tenha direito lá na herança dos bens particulares. Que veio antes, isso, né, dessa união. Bens. Então, se separa, não vai ter direito aos bens particulares. Mas se for num falecimento, vai ter. Olha só. E hoje, né, quais as situações o divórcio ou a dissolução de união estável pode ser feitas diretamente em cartório ou amigável, assim? Como é que faz essa dissolução? A dissolução amigável é aquela que você pode fazer até por um termo particular. Você busca um profissional da sua confiança ali, elabora um termo de acordo, olha, você vai ficar com a moto, você vai ficar com o carro e tal, e fazem ali a partilha, né? E resolvem se separar e registram uma espécie de distrato, mas é uma dissolução de união estável. Ou pode ir fazer direto pelo cartório através de escritura pública. E agora, se não fizerem e de repente tem um bem ali que ficou no nome dos dois e um falece, isso vai trazer problema depois na sucessão. Então, quando a gente fala que o casal tem que formalizar a separação, seja casado ou seja união estável, é justamente para que não venham a ter depois problemas, principalmente quando falece. Não dá para deixar para depois, não tipo, dá. Eu fiz na hora de ir morar junto, fez a união estável, não deu certo, e aí esquece, deixa para lá. Esquece, deixa para lá. Só separa. E depois acaba que alguém vai reivindicar algum bem que foi adquirido em conjunto, segundo essa pessoa está alegando, e daí vai trazer problema. Sim. Então, justamente para evitar problema, é que teve um início, que tenha um fim. Que tenha um fim. Então, esse fim, a melhor forma de você fazer isso é através de cartório, formalizar mesmo isso, fazer através de uma escritura pública, ou entrar judicialmente e fazer. Quando você me pergunta hoje como que está funcionando para fazer em cartório, vamos falar do casamento primeiro. Então, é claro que o consensual, o conhecido amigável, ele é muito mais simples, muito mais rápido. O casal decide, vai no cartório, não precisa nem ir para o fórum, e se não tiver filho menor. Caso tenha filho menor e não tenha sido discutido nada ainda com relação à guarda e pensão alimentícia, não dá para ir direto no fórum, no cartório, mesmo que seja amigável, porque a situação dos filhos menores, ela tem que ser passado pelo Ministério Público primeiro. Então, o interesse dos menores está acima da vontade deles. Então, tem que ser feito através do fórum. Esse é um requisito básico para ser feito hoje o divórcio no cartório. E ali que vai saber como é que vai ficar a situação daquela criança, com quem... como é que vai ser a questão da guarda, não é tudo da isso? Pensão alimentícia. Da pensão alimentícia. Às vezes, também é comum, o casal se separou, o pai não estava pagando a pensão, a mãe, isso sem fazer o divórcio, a mãe vai lá e entra com uma ação de alimentos e já pede a regularização da guarda
para que fique tal, a visita, final de semana, intercalados e tal. Enfim, ficou tudo resolvido isso. Só faltou o divórcio. Eles só não formalizaram o divórcio, mas a parte de pensão alimentícia, de guarda, de visita lá, que hoje se fala convivência, mas está tudo ali certo já pelo fórum. Então, nesse caso, mesmo tendo filho menor, pode ser feito pelo cartório. Então, é uma solução para se formalizar um divórcio que já veio para facilitar. Porque antes, há pouco tempo atrás, você só poderia fazer um divórcio em cartório se tivesse, se os filhos fossem maiores ou se não tivessem filhos. Se tinha filho menor, obrigatoriamente tem que ir para o fórum. Agora tem essa brecha. Então, se já foi discutido antes a pensão alimentícia, a visita, a guarda, enfim, aí pode ser feito em cartório. Aí vamos passar para a questão da dissolução da união estável. A dissolução da união estável, se também já foram discutidas todas essas outras questões através da justiça, mesma coisa, também pode ser feito. Agora, tanto casamento como dissolução da união estável, quando não tem acordo, quando existe litígio, tem que ser feito judicial. Aí não tem como fazer em cartório. Qualquer litígio, quando envolve a separação, ela tem que ser discutida através da justiça. Então, para se fazer em cartório, o princípio básico é o consenso. É o consenso. Eles têm que estar de acordo, né? Sim. Não tá, já parte, né, pro cartório. Tem algumas perguntas, depois tem um conselho de ouro que eu vou querer que você dê aqui, e tem algumas perguntas, né, que o pessoal, a gente colocou o nosso card aqui nas redes sociais, e o pessoal perguntando, namoro longo com direito a morar junto, algumas dicas que pode virar uma união estável sem a pessoa querer? Se não fizer o contrato de namoro, vira união estável. Tipo aquele namoro longo, eles moram juntos, mas eles não querem união estável. Só que vira união estável. Tem que fazer esse contrato. Tem que fazer. Porque mesmo morando junto? Porque eles... sim, mesmo morando junto. Olha que interessante. Eles não têm a finalidade básica que é do casamento e da união estável, que é constituir família. Que aí engloba também bens e tudo mais, não é? Exatamente. Então, acho que é muito por causa disso até. Exatamente. Precisa fazer. Então, a pessoa, vou lá morar junto, mas só vou morar junto com você. Fica antenado, hein? Tem que fazer, então. Tem que fazer, porque senão depois comprova, não, nós fomos morar juntos, tinha intenção de constituir família, de adquirir os patrimônio nesse período, vai ter que dividir. Olha só, uma outra questão que mandaram lá para mim, é possível retroagir a data de início da união estável no contrato para proteger bens que comprou no passado? A data que você vai colocar ali no documento, desde que haja consenso, você pode colocar. Claro que você vai fazer o registro, você vai, ou que seja reconhecer firma da assinatura, vai constar a data do documento, a data atual daí. Então, se houver um questionamento no futuro, pode haver, não vou dizer que não possa haver uma discussão em cima disso, mas colocar você pode. Você pode fazer um contrato de união estável hoje e colocar que o casal vive juntos desde de março de 2025, por exemplo. Constou isso aqui. Só que daí, se eles adquiriram um bem em dezembro de 2025, então já tem que ser dividido, né? A não ser que alguém questione, não, tá errado, o contrato tá errado aí, esse que acha que tá errado, ele tem que provar por que ele assinou um contrato errado, então. Entendi. E quais são os erros mais comuns, Rosana, que as pessoas cometem quando elas se separam sem essas orientações aí jurídicas? Primeiro erro já é não procurar saber, né? Saber o que você
tem de direito, o que você não tem. Porque tem gente que chega ainda hoje pra gente e diz assim, eu tô saindo da casa, eu sei que eu não tenho direito a nada, porque tá tudo no nome dele mesmo, e eu quero só a pensão alimentícia pro meu filho. É muito comum isso. Aí quando a gente começa a falar, não, mas espera lá, o que vocês adquiriram durante esse tempo? Ah, mas eu não adquiri nada, era tudo ele e tal. É aquela situação que você falou. Então, o erro mais comum é esse, é não procurar orientação para saber realmente aqueles direitos que você tem, principalmente diante do patrimônio adquirido. Sim. Né? Então, e outra questão também que é muito comum, a questão previdenciária, por exemplo. Eles eram casados e se separaram, já fazia 10 anos separados. Nesse período, ele foi viver com outra pessoa, constituíram família e ele faleceu. Tá, não fez contrato de união estável com essa nova família, não fez nada. Essa atual companheira acha muitas vezes que ela não tem direito à pensão por morte porque ela não tem um documento. Aí a outra que tem a certidão de casamento, porque não foi feito o divórcio, ela vai lá no INSS e pede a pensão por morte. Então, até que você prove essa situação, a que é casada no papel, vamos usar esse termo, ela vai receber a pensão. Quando você descobrir que você tem esse direito, não, mas quem tem direito sou eu que estou vivendo junto, né? Sim. Alguém vai lá e orienta, até você desfazer isso. E em muitos casos ainda houve que a pensão foi dividida daí entre a esposa do documental e a companheira atual do falecido. Então, mais um motivo para tomar cuidado. Vai viver com uma pessoa que não se separou no papel ainda, então vai atrás. Tem que tomar cuidado com isso. É claro que tudo em direito você pode discutir, você vai ter que conseguir provas, consegue às vezes você reverter uma situação dessa. Mas pensa bem, até você conseguir reverter, que dor de cabeça que vai dar? Sim. Não é muito mais fácil a partir do momento que duas pessoas resolvem viver juntas. Vamos documentar isso? Mas não é fácil, não. Eu sei que não é, porque a grande maioria não faz isso. Não faz isso. Não, acha desnecessário. E é algo muito para se pensar. E muitas vezes, vamos supor, o pessoal vai estar assistindo a gente, e já está nessa condição de estar morando junto, até por alguns anos, e de repente bate esse lance de falar, nossa, eu quero fazer isso. E aí pode? A qualquer momento você pode estar 5 anos junto, morando junto com a pessoa, você pode ir lá documentar isso. Exatamente. Uma outra questão que às vezes também as pessoas acham que não é um documento importante é a certidão de casamento da igreja. Se a pessoa não fez o contrato de união estável, mas ela tem a certidão de casamento da igreja, então ela está formalizado sim. Então ela é um documento que comprova. Olha só. E uma dica de ouro, doutora Rosana, para as pessoas, né, que estão convivendo, né, você já tinha falado aqui, né, como é importante a pessoa decidiu morar junto, não é? Ir lá, documentar. Então é isso, essa eu acho que é a verdadeira dica, não é? Sim, documentar tanto o início como o final. O fim é importante para você garantir aí essas questões previdenciárias, as questões de sucessão aí, que é quando vai falecer, a questão da herança. Então, você põe um marco ali, marcou o início e fim desse relacionamento. Então, se houve ali aquisição de patrimônio, isso ficou muito certinho dentro desse período. Tem gente que às vezes também fala assim, mas nós vivemos juntos 10 anos e formalizamos só esse ano, então os 10 anos estão perdidos. Não é que está perdido,
Volto a falar. Esses 10 anos, se acontecer um problema lá na frente, você vai ter que comprovar de alguma forma ele. Claro que é mais difícil. Se você precisar comprovar, é mais difícil do que você ter um documento. Se você já tem um documento que é um... Eu acho que é um resguardo, né? Sim, é algo para os dois, exatamente. Inclusive, não é? Olha só que maravilha. Você viu só? Então esse é o nosso quadro aqui, direto ao ponto, que a gente de fato foi, não é, doutora Rosana? Direto ao ponto de um assunto que nós falamos aqui hoje, e a gente vai trazer outros episódios do Direto ao Ponto, que inclusive, se você tiver algum questionamento, de repente quer saber sobre algum tema, não é, doutora Rosana? Pode mandar pra gente, pode escrever no nosso canal, ou também no nosso Instagram, que é @podbem_, que é aquele tracinho. Pode mandar, olha, eu gostaria muito que no quadro Direto ao Ponto falasse sobre tal tema. E aí a gente vai buscar e vai trazer, não é? Sim. Você tem algumas considerações aqui finais? Apenas dizer o seguinte, a dissolução da união estável, o divórcio, né, no caso dos casados, tem implicância não só, gente, na questão patrimonial, mas se alguém pretende, não, mas nós não adquirimos nada, não teve nada, mas eu quero fazer porque eu vou viver com outra pessoa e a partir de agora eu vou querer nós vamos adquirir novos bens e tal. Então, mais um motivo para ser feito a dissolução ou o divórcio. Senão você faz uma confusão de patrimônios aí. Eu tenho patrimônio, mas sou casado com uma, vivo com a outra, e aí também entra outras pessoas pelo meio, ali, no meio do caminho, então, não é? Aquilo que teve um início, um fim, formalize, é a melhor coisa que existe. Até para quem não quer, não é? Eu achei muito interessante. E outra coisa, quem vai dizer assim, e o custo disso? Isso tudo é caro para se fazer. Não, quem não tem condições de fazer, tanto a dissolução da união estável como o divórcio, você pode pedir a advocacia dativa para fazer o rompimento. É claro que se tiver bens, daí já depende muito caso a caso. Mas para a dissolução ou o divórcio, dá para fazer pela advocacia dativa. Você não vai ter custo nenhum. Olha só, é muito importante a gente saber de tudo isso, não é? Sim. Então, olha, chegamos aqui ao final do nosso episódio aqui do Pode Bem. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com as outras pessoas que você pensa, essa pessoa precisa saber disso. Então, compartilhe esse vídeo, não é? Se inscreva novamente aí no nosso canal. Eu falo isso porque é muito importante. E a gente vai voltar aqui, não é, doutora Rosana? Vamos, novamente. Sempre. Aliás, já tem um tema até engatilhado. Quer dar um spoiler no nosso tema engatilhado? Na verdade, dando continuidade um pouquinho a isso, né? Que é a questão da sucessão. Aquele companheiro, companheira, ou o marido, a esposa, que falece, né? Então, a gente até usou o seguinte bordão, né? O que vem depois da morte? Então, as pessoas pensam muito na questão em vida, mas e o depois? E depois, o que ficou ali? E para resolver todas as pendências que ficaram? Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo aqui na nossa próxima live, não é? Então vem muita coisa boa por aí. Continue sempre com a gente. Rosana, grande abraço para você. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima, beijo, até mais.